E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um Formiga na Tela. Dessa vez vamos revisitar um grande clássico da época da nova Hollywood, A Última Sessão de Cinema. Cara, a última sessão de cinema, né, The Last Picture Show, é um marco não só da carreira do Peter Bogdanovich, mas também daquilo que convencionou se chamar de Nova Hollywood, né, que por sinal nós já fizemos um programa sobre isso, aliás, vários, né? Fizemos um curso sobre isso, inclusive, presencial. Você não lembrava disso, né? Lembrava. Vai entrar isso aí na edição, cara? Mas qual o problema? Você tem vergonha disso aí? Tenho vergonha, porque a autopromoção aqui, eu acho que não era a hora, né? Mas tudo bem. Porra, tava promoção, isso que eu tava falando do podcast, do Filme na Tela. Bom, enfim, se você não viu nosso programa sobre a nova Hollywood e tal, não sabe direito o que significa esse período e tal, dá uma olhadinha aí no card que tá aparecendo na tela agora. Fora isso, nós fizemos vários vídeos sobre filmes específicos sobre esse período, né? Tubarão, O Exorcista, Operação França, Comboio do Medo. Faltam alguns pra gente fazer também, alguns marcantes aí, mas a gente fizemos alguns. Mas agora a gente já estamos trazendo diminui a lacuna com a última sessão de cinema, né? Peter Bogdanovich aí vindo de um filme bem bacana também, que era Na Mira da Morte, né? Sim. Com produção do Roger Corman. Lembrando, né, que até voltando só um pouquinho atrás, um parênteses aí em relação a ele, né, é um cara, tem uma carreira extremamente interessante, né, porque ele veio como um crítico, né, ele já era crítico de cinema antes de começar. Roger Corman, como ele fez, né, com outros, né, apadrinhou também o Bogdanovich, trouxe ele para fazer o Anjos Selvagens como assistente de direção, que era do Corman também, e aí ele teve aí a carta branca para fazer o Na Mira da Morte, que também é um filme. Não é um clássico da nova Hollywood, mas assim, é que ele não é tão conhecido, mas ele é tão importante quanto, assim, ele tem uma boa importância, e é um puta de um filme, né? E dentro desse clima dos anos 70 e tal, de tudo que Hollywood se transformou aí do final da década de 60 até o começo da de 80, tanto Na Mira da Morte como A Última Sessão de Cinema, eles têm um peso metalinguístico e autorreferencial muito forte, né? Bom, A Última Sessão de Cinema, né, a gente já ia correr aí sem dar sinopse, né? Conta a história aí de é claro, isso é de uma forma bem simplificada, né? Um triângulo amoroso lá em Anarene, no Texas, ambientado ali entre a Segunda Guerra e... Começo dos anos 50. É isso, quase na Guerra da Coreia e tal. E mostra aí a desilusão, né? A dissolução do sonho americano para essas pessoas que têm existências assim completamente, sabe, modorrentas, né? Você tem uma noção assim de que a cidade parece uma cidade fantasma, né? Sim. Sim, parece que ela vive à parte, como talvez fosse muito retratado e fosse muito bem verídico, né, dos Estados Unidos na época. Então a gente estava falando do começo dos anos 50, sim, né, tem a guerra da Coreia, e é uma cidade extremamente afastada, e além do trio amoroso, né, que existe, eu acho que muito do filme tem muito o embate entre classes, né, entre gerações, na verdade, né? Então você tem os adultos e os... E é um rito de passagem, né? Então os adolescentes estão lá, né, fazendo o que adolescentes faz, então o filme tá muito voltado para a questão sexual deles também, e os adultos têm muito da decepção, né, de se tornar adulto, né, e assim... A ausência de perspectiva, né? Exato, de todos, né? Então eu acho que o filme ele é extremamente triste, ele é bem melancólico, né? Mas ele tem muito, acho que talvez seja um microcosmo assim de muito da época, né? Que a gente está falando de um filme de 71, né? E é um filme, né, que se passa no começo dos anos 50, e a gente está falando da nova Hollywood, né? Que é ali a contracultura, né? Que estava muito em voga, né? Na época. Então o filme, eu acho que ele retrata muito isso, né? Então, assim, pessoas muito alienadas, pessoas sem futuro, e tem tudo a ver com a época da contracultura, porque os jovens estavam querendo ter um futuro, né? Então, eu acho que por isso que o filme teve, eu acho que o sucesso, né, que ele teve, né, não só de crítica como de público também, né? E para um filme desse, um filme melancólico, um filme triste, um filme que tem um ritmo lento,
não é fácil, mas acho que tem muito a ver por causa que era a época certa para se lançar um filme daquele. Sim. E é uma crítica, né? Um filme é uma crítica. O filme ele é uma adaptação de um livro do Larry McMurtry, né? E custou somente $1.300.000, né? O que, sabe, se você pensar hoje não é nada, né? O modelo de produção também era muito diferente e tal, o tipo de público era diferente, mas quando a gente fala nessa questão referencial da história do cinema, que a gente vai aprofundar um pouquinho lá na frente, também tem a questão referencial da própria vida real, como você falou, que o filme é de 71, mas ele está ambientado na década de 50. É óbvio que as questões sutis, né, as questões militares, né, que são sutilmente abordadas pelo Bogdanovich, que também é roteirista do filme junto com o autor do livro, né, elas estão claramente falando sobre o Vietnã também, né, naquele momento. Então existe esse peso, né, para aquele momento em que o Vietnã invadia os lares norte-americanos, né, que estavam acostumados aí com, sei lá, com uma coisa mais doce, com o sonho americano, estavam vivendo aí a doçura do baby boom e tal, já era um momento de extrema decepção. E eu acho que a Última Sessão de Cinema, ele não só captura muito bem esse sentimento do público em geral, do país em geral, como ele também vai fazer jogadas espertíssimas com a própria história do cinema, como no caso, a Última Sessão de Cinema. Você comentou que era um rito de passagem, não só dos adolescentes, mas do próprio cinema também, né? Isso. Porque a cidade de Anarene ali, descrita no filme, ela tem apenas uma sala de cinema que está para fechar. O último filme que será exibido lá é Rio Vermelho, com John Wayne, né? Lembrando que o western, naquele momento, naquela entrada dos anos 70, ele estava caindo, sabe, completamente fora de moda, né? Enfim, e cara, a gente sabe que é complicado a gente colocar como qualidade pro filme certos detalhes que não são de conhecimento público, mas não há como negar que quando a gente conhece, quando a gente sabe disso, o filme ganha um outro peso, né? Colocar o Ben Johnson, cara, como o dono lá do cinema e tal, que era uma figura emblemática do western. Sam the Lion. Que continuou ainda ali fazendo filmes pra caramba e tal. Colocar ele como um personagem do cinema ali, cara, eu acho que é uma jogada espertíssima, é um negócio assim, poético demais, metalinguístico ao extremo, né? Sim, não, e o que você estava falando em relação à sessão de cinema, né, é óbvio, o filme já tem um bom tempo aí, já estamos falando mais de 40 anos de filme, né, quando a gente pega, a gente pode falar um pouquinho aqui, né, de spoiler, enfim, né, o filme já é antigo, mas assim, se você falou da Última Sessão de Cinema, assim, o filme me dá uma sensação de um looping, assim, né, que ele começa de uma forma e termina da mesma forma, né, então você tem as duas cenas, né, que meio que se ligam, né, então assim, é como se fosse um looping que parece que os personagens, então acho que essa é a sacada crítica sensacional do filme, do Bogdanovich e também do autor, que existe o looping entre, e parece que eles realmente não têm saída, né? Aqueles personagens não têm saída. Eu acho que é uma forma do filme de acordar as pessoas, falar assim, vamos correr atrás, né? Porque a gente está falando da contracultura, enfim. E ele tem isso, né? E terminar, né? E aí, para um amante do cinema, né? Você tá numa cidade e o filme praticamente terminar com o cinema fechando da cidade, porque a cidade está acabando mesmo. É uma cidade que é para finalizar, é uma cidade fantasma mesmo. Sim. Então assim, existe esse simbolismo e tem muita simbologia dentro do filme. É muito legal, cara. Porque é legal, é triste, né, obviamente, né? Mas assim, é muito interessante essa forma como ele faz e como passa, né? Sim. A primeira cena, né, que você tem lá, que mostra, você tem a tomada, né, da cidade, toda empoeirada, né? Vento, né, enfim, e termina da mesma forma, né? Esse é o looping, né? Então assim, começa mal, termina mal, assim, parece que você não tem pra onde ir, né? E os personagens, e você sente isso dentro do filme, né? Então os personagens parecem que eles não têm a consciência do que está acontecendo ao redor, né, nos Estados Unidos, porque a gente está falando da Guerra Fria, mas assim, nem se discute sobre isso. E o único personagem que sai de lá, né, que é o Duane, né, que praticamente sai de lá, sai da própria cidade, ele sai de lá para ir para a Guerra da Coreia. Sim. Então assim, é a única forma de sair. O resto tá lá, tá afadado lá, né, a se tornar aquilo. Então
É um filme triste, mas é uma crítica muito feroz, assim. E ainda falando aí dessa ambientação da cidade, ela também lembra um lance de western, e o filme ser ter sido fotografado em preto e branco, cara, numa época em que isso também já era um negócio pouco comum, faz todo sentido, né, dentro dessa, não só dentro da melancolia dos personagens, mas dentro da proposta do filme, né? De comentar tudo isso, né? Comentar a história do cinema, comentar sabe, o peso da vida real nessas pessoas, né? A Guerra da Coreia, que na verdade está referenciando a Guerra do Vietnã, e por aí vai. Eu acho que muito disso também funciona por causa de um elenco muito bem afinado. Assim, a escolha de casting da última sessão de cinema, ele é um negócio fora de série. O Timothy Bottoms, ele pode não ser um grande ator, mas eu acho que na persona dele, acho que ele no geral ele já deve ter cara de triste, né? No dia a dia dele. Mas o Bogdanovich conseguiu trazer isso pro filme de um jeito muito bacana, fazendo um contraponto fantástico com o Jeff Bridges, fazendo o Duane. Sim. Que já era um ator super carismático, super expansivo naquele momento, né? Inclusive dizem, né? Eu não li o livro, que o Duane no livro ele não era tão agradável quanto o Jeff Bridges o retratou no filme, né? Tá. A gente tem outros grandes nomes aí da nova Hollywood também, né? Que é a Cloris Leachman, né? Que faz a esposa do professor de educação física. A gente tem a Ellen Burstyn fazendo o papel da mãe da que ela ganhou o Oscar, né, pra esse filme, inclusive, né? Essa Cloris, e o Ben Johnson também. Ganhou. Sim. E bom, a gente tem a Ellen Burstyn, o elo fraco aí do nosso triângulo amoroso adolescente, né? É a Sybil Shepherd, né? Essa talvez seja a minha única ressalva. A gente até falou um pouco disso antes, do elenco, né? Porque, assim, o papel dela ela tem um papel de ser uma pessoa, de um personagem bem fútil, né? E bem sensual, né? No filme, né? Então ela tá também no rito de passagem, ela é jovem, tem 18 anos, sei lá, enfim, descobrindo o sexo. E ela tem momentos muito bons no filme, que ela passa essa sensação, né, de sex symbol, assim, da cidade, mas quando exige dela, né, uma parte mais dramática, mais emocional, ela não entrega muito bem, não, mas o restante é sensacional. Sim. E curioso, né, que é um filme que também alavancou a carreira do Bogdanovich, né, mas ao mesmo tempo, né, criou problemas pessoais muito grandes para ele, porque ele caiu de joelhos por causa da sua atriz principal, né, no caso a Sybil Shepherd. E ele era casado na época, né? Com a Polly Platt, que aliás, a carreira do Bogdanovich, ela merecia assim um programa, um podcast só para falar disso, né? Porque tem vários desvios aí, porque você vê que era um cara muito bom, mas até hoje questiona-se que talvez a mente criativa por trás dele fosse a Polly Platt, né? Que é a designer de produção da última sessão de cinema. Todos os grandes filmes de sucesso dele foram em parceria com a Polly Platt, né? Depois ele largou a mulher, ele caiu num abismo assim horrível, né? Chegou até em 1990 a fazer uma continuação da última sessão de cinema chamada Texasville, que existe o livro também, mas que é completamente descartável, né? Não tem... E ele inclusive montou, ele não é acreditado, mas ele montou o filme, né? Então você vê que ele é um cara que tinha grandes ideias mesmo, né? Não tinha, até porque, cara, a fotografia do filme é sensacional, né? Como a gente tá falando do preto e branco, mas a própria escolha da cidade, né? Todas as cenas são bastante interessantes, e algumas inteligências que ele faz também, né? De foco em alguns personagens. Então tem alguns momentos mais emocionantes, né? Que ele dá um zoom na câmera que é muito legal. Você falou do Ben Johnson, né? Que é o Sam Delaio, que ele ganhou o Oscar no filme, e ele tem uma participação até pequena, né? Tem alguns lances quando ele vai falar com o Sony, né? Então ele está recordando de um passado que ele teve. Obviamente, ele está super triste, né? Porque todos os adultos lá são tristes no filme também. E ele está recordando num passado, que ele lembra de um antigo amor dele.
e a câmera vem, né, traz o zoom, dá mais emoção pra própria cena. No final também, né, eu tô falando isso até porque eu revi agora recentemente, então tá bem fresco. Então no final, né, você tem a cena, né, que da Cloris lá conversando com o Sonny e ela chora, você tem um close nela, né, um zoom também, em que existe uma parte que fica em silêncio e você percebe o que ela está sentindo, porque ela gosta do Sonny, mas ao mesmo tempo ela não fala, e você vê no zoom que ela está triste, mas ao mesmo tempo ela está feliz, que ela quer que ele vá, que assim, vai, você tem muita coisa pela frente, não vai ser igual a mim, né, da forma como eu estou terminando hoje, enfim. Então assim, ele tem sacadas muito inteligentes, cara, e além, obviamente, da direção, né, de atores, né, dele, que os atores são sensacionais também, né, e então isso ajuda bastante, mas algumas ideias, né, dele dentro do filme são muito boas, né, então acho que tem muito a ser louvado. I've always had a soft spot for her, though. Yeah, I wondered a lot of times, what would have happened if my Dan had made the strikes that Gene made. They offered that rig to him first. Yep. Dan Morgan never took a chance in his life. Sobre essa inteligência, né, essa inteligência narrativa do Bogdanovich, também a gente tem que destacar o som, né, do filme. No caso também, a gente sempre fala, né, que desenho de som não é só barulho, não é só trilha sonora e tal, é silêncio também. A Última Sessão de Cinema, por ser um filme melancólico da forma como ele ou foi concebido, ele precisava de uma sabedoria grande na hora de trabalhar o silêncio. E ele tem isso, né? Tanto que ele não trabalha com nenhum tipo de... Tem trilha pro filme. Trilha não diegética não existe, né? São só os sons do filme mesmo. E os silêncios, né? Porque os silêncios são reflexivos, né? Para você entender um pouco do interior desses personagens, né? Que todos são desgraçados, todos são tristes, né? E a música, e é o counter, né, que ele usa, e é um counter também que ele tá usando no filme, também é melancólico. Sim. Até Blue Velvet, né, cara, e assim, te traz a melancolia, te traz tristeza, né, e tem tudo a ver com o filme, então a escolha também disso foi sensacional. É isso aí, pessoal. Falamos aí de um grande clássico da nova Hollywood, A Última Sessão de Cinema, de Peter Bogdanovich. Você que não assistiu, assista, porque ele merece ser visto. Gostou do vídeo? Largue um like aí embaixo, acesse nosso site formigaelétrica.com.br, ouve nosso podcast que vai ao ar uma vez a cada quinzena, tá lá no SoundCloud, mas você encontra ele também no Spotify. Não esqueça que Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. É só você entrar em apoia.se/Formiga Elétrica, entra lá, contribui com aquilo que você acha que a gente merece, ajuda a gente a aumentar nosso conteúdo, a melhorar nossa qualidade técnica. E se você ainda não é um inscrito no canal, só clicar aqui na formiguinha que está cobrindo a cabeça do Paulo. E é isso. A gente se despede aqui. Falou!